Quais são os principais parceiros do Brasil na cooperação jurídica internacional? O Brasil é um país predominante e requerente, ou seja, demandamos bem mais do que somos demandados. Recebemos mais do que entregamos. Os principais países destinatários do pedido brasileiro de cooperação jurídica internacional, eles variam de cada matéria. E então, ao considerar a totalidade dos pedidos, temos Estados Unidos, Portugal, Japão e Argentina. Em matéria de civil, trabalhista e comercial, administrativo também, aparecem os mesmos países, só que de ordem decrescente. Primeiro vem Portugal, Japão, Estados Unidos e Argentina. Um pouquinho também sobre com quem possuímos tratados de cooperação jurídica internacional. O Brasil ele é parte de diversos tratados de cooperação jurídica internacional. Em matéria civil, tanto bilateral, regional e multilateral. Dentre outros, os últimos se destacam aqueles negócios no âmbito de organização das Nações Unidas, da Conferência do AIA, de Direito Internacional Privado, e da Organização dos Estados Americanos, no caso dos regionais, que destacam-se o âmbito do Mercosul. Boa noite, tudo bom? Nós vamos falar sobre quem exerce a autoridade máxima no Brasil e qual a base legislativa para isso. Então, no Brasil, quem exerce a autoridade máxima é o Ministério da Justiça, autoridade central do Brasil. Para a maioria dos acordos internacionais em vigor por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, DRCI. A Secretaria Nacional de Justiça, a autoridade central, isto é, o Ministério da Justiça, no artigo 26 do CPC, em parágrafo 4º, detém a competência para a solicitação de auxílio direto do órgão estrangeiro, conforme regramento do próprio Tratado de Cooperação. O CPC, ele inovou o tratamento da cooperação jurídica internacional no âmbito da processualística civil, dando relevo à preocupação do legislador em aprimorar os mecanismos de cooperação jurídica internacional em prol de uma tutela transnacional mais efetiva. O artigo 26, ao iniciar o tema, ele determina que a cooperação internacional será regida pelos tratados internacionais, dos quais o Brasil seja signatário, ou, na falta destes, por meio da reciprocidade manifestada pela via diplomática. Nesse ponto, lembramos que a competência para a celebração de tratados internacionais pertence à União, mas, depois de assinados, eles devem ser ratificados pelo Poder Executivo. A cooperação jurídica internacional é um instrumento por meio do qual um Estado, para fins de procedimento no âmbito de sua jurisdição, solicita a outro Estado medidas administrativas ou judiciais que tenham caráter judicial em pelo menos um desses Estados. Na ausência do Tratado de Cooperação Jurídica Internacional, poderá realizar-se a reciprocidade, manifestada por via diplomática. Assim, caso não tenham celebrado tratado entre os Estados, a cooperação jurídica pode ocorrer observando o princípio da reciprocidade. É bem isso. Quem exerce a função de autoridade central no Brasil é o Ministério da Justiça, e isso está embasado também no CPC. Solicitar a cooperação jurídica internacional. A autoridade requerente deverá formular o pedido e encaminhá-lo para a autoridade central, que, por sua vez, o transmitirá para a sua contraparte no exterior. A efetividade jurídica. Algumas informações úteis por diligência. Comunicação de atos processuais, obtenção de provas pericial, obtenção de informação sobre direito e estrangeiro, medida cautelar e entre outros. A efetividade da justiça dentro de um cenário de intensificação das relações entre as nações e seus povos, seja no âmbito comercial, migratório ou informacional, demanda cada vez mais um Estado proativo e colaborativo. Reino da Espanha, promulgado pelo decreto número 166 de 3 de junho de 1991. A França, as cartas rogatórias em matéria civil encaminhadas à França são disciplinadas pelo Acordo de Cooperação em Matéria Civil entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa, promulgado pelo decreto número 3.598 de 12 de setembro de 2000. De acordo com o artigo 11 do acordo, o pedido deve compreender a carta rogatória, a petição inicial e a tradução de todos os documentos para o idioma do Estado requerido. Os documentos devem ser encaminhados em 2 exemplares. O cumprimento da ordem
da carta rogatória não acarretará custas conforme o artigo 12. Itália. As cartas rogatórias em matéria civil, comercial e trabalhistas encaminhadas à Itália são disciplinadas pelo Tratado relativo à cooperação jurídica e ao reconhecimento e execução de sentenças em matéria civil entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana, assinado em 17 de outubro de 1989. Para a instrução do pedido, deve ser observado o artigo 14 do tratado, onde constam os requisitos para a preparação da carta rogatória, a qual deverá ser acompanhada da petição inicial e das respectivas traduções. Japão. Não existe acordo amplo de cooperação jurídica internacional em matéria civil entre Japão e Brasil, de modo que a relação entre os dois países se dá com base na reciprocidade. É importante mencionar que existe acordo sobre assistência judicial concluído por troca de notas em 1940, mas que permite apenas a tramitação de cartas rogatórias entre os dois países. Entretanto, alguns requisitos devem ser observados na introdução da carta rogatória dirigidas ao Japão, sendo as principais indicar o nome, nacionalidade e endereço completo da pessoa a quem se dirige a diligência. Informar o endereço residencial da pessoa, uma vez que a lei japonesa faculta a recusa ao ser recebida citação ou notificação no local de trabalho. E não expedir carta rogatória com a palavra intimação, uma vez que a lei de assistência judicial do Japão regula tão somente o exame de provas ou a entrega formal de documentos em que a palavra intimação é considerada no Japão como medida executória e por isso não é cumprida por entenderem ferir a soberania do país. Entre outras, são um total de 12, ficará muito extenso aqui no vídeo. E aqui é uma pergunta. Há algum modelo para a petição inicial e a tradução de todos os documentos para o idioma do estado requerido? Os documentos devem ser encaminhados em 2 exemplares. O cumprimento da ordem da carta rogatória não acarretará custas conforme o artigo 12. Itália. As cartas rogatórias em matéria civil, comercial e trabalhistas encaminhadas à Itália são disciplinadas pelo Tratado relativo à cooperação jurídica e ao reconhecimento e execução de sentenças em matéria civil entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana, assinado em 17 de outubro de 1989. Para a instrução do pedido, deve ser observado o artigo 14 do tratado, onde constam os requisitos para a preparação da carta rogatória, a qual deverá ser acompanhada da petição inicial e das respectivas traduções. Japão. Não existe acordo amplo de cooperação jurídica internacional em matéria civil entre Japão e Brasil, de modo que a relação entre os dois países se dá com base na reciprocidade. É importante mencionar que existe acordo sobre assistência judicial concluído por troca de notas em 1940, mas que permite apenas a tramitação de cartas rogatórias entre os dois países. Entretanto, alguns requisitos devem ser observados na introdução da carta rogatória dirigidas ao Japão, sendo as principais indicar o nome, nacionalidade e endereço completo da pessoa a quem se dirige a diligência. Informar o endereço residencial da pessoa, uma vez que a lei japonesa faculta a recusa ao ser recebida citação ou notificação no local de trabalho. E não expedir carta rogatória com a palavra intimação, uma vez que a lei de assistência judicial do Japão regula tão somente o exame de provas ou a entrega formal de documentos em que a palavra intimação é considerada no Japão como medida executória e por isso não é cumprida por entenderem ferir a soberania do país. Entre outras, são um total de 12, ficará muito extenso aqui no vídeo. E aqui é uma pergunta. Há algum modelo que facilita a elaboração dos pedidos de cooperação jurídica? Olha, tendo em vista uma necessidade de fazer da cooperação jurídica um instrumento simples e efetivo, o DRCI-SNJ passou a sugerir a adoção de formulários. Os formulários foram construídos com base nos requisitos que são comuns. A maioria dos tratados de que o Brasil é parte e indicam as principais informações que devem ser fornecidas pela autoridade requerente.
Como buscar informações acerca da elaboração dos pedidos de cooperação jurídica? O DRCI ele tem como uma das suas principais atribuições orientar as autoridades nacionais na elaboração dos pedidos de cooperação jurídica internacional. Essa orientação ela pode ser obtida pelo telefone ou também pode ser obtida pelo e-mail, que é cooperaçãocivil@mj.gov.br. A autoridade requerente ele também pode antecipar por e-mail o seu pedido, que com isso ele pode ter uma análise prévia do seu pedido, ver se há algum erro ou se está certo. Essa análise pode durar até 2 dias úteis. Ele pode também procurar informações adicionais, como de modelos de formulários e a lista atualizada dos trabalhos de que o Brasil é parte. Essas informações podem ser obtidas no site do Ministério da Justiça. Quem pode solicitar cooperação jurídica? Em regra, somente os juízes possuem legitimidade ativa para figurar como autoridade requerente na cooperação jurídica internacional em matéria civil. Em alguns temas, no entanto, tratados prevêem que particulares procurem diretamente a autoridade central de seu país para iniciar então um pedido. Bom dia, eu me chamo Alana, vou falar sobre a cooperação ativa. Como solicitar a cooperação jurídica internacional? A autoridade requerente deverá formular o pedido e encaminhá-lo para a autoridade central. Por sua vez, o transmitirá para sua contraparte no exterior. As informações que devem constar no pedido podem variar de acordo com as leis e os costumes do Estado requerido, o tratado que o fundamenta a medida solicitada. Em geral, contudo, devem ser fornecidos um breve resumo da ação em que se baseia o pedido, inclusive com informações que identifiquem o juízo perante o qual ocorre o procedimento, a descrição completa da medida de cooperação solicitada, a indicação de que a parte interessada é beneficiária de justiça gratuita ou do responsável pelo eventual pagamento de custos processuais no estado requerido e residente naquele outro país, salvo se tratado de dispensar a lei tal requisito, e procedimentos especiais a serem observados pela autoridade requerida. Também irei falar sobre a cooperação passiva. Como executar o pedido de cooperação recebido no Brasil? No Brasil, os mecanismos através dos quais se pode dar cumprimento aos pedidos passivos de cooperação jurídica são a carta rogatória e o auxílio direto. É importante observar que os mecanismos de cumprimento interno dos pedidos de cooperação jurídica são definidos pela lei processual de cada país, ou do responsável pelo eventual pagamento de custos processuais no estado requerido e residente naquele outro país, salvo se tratado de dispensar a lei tal requisito, e procedimentos especiais a serem observados pela autoridade requerida. As informações que devem constar no pedido podem variar de acordo com as leis e os costumes do estado requerido, o tratado que o fundamenta a medida solicitada. Em geral, contudo, devem ser fornecidos um breve resumo da ação em que se baseia o pedido, inclusive com informações que identifiquem o juízo perante o qual ocorre o procedimento, a descrição completa da medida de cooperação solicitada, a indicação de que a parte interessada é beneficiária. Qual é a lei processual aplicada na execução dos pedidos? A lei processual que deve nortear a execução do pedido de cooperação jurídica é aquela do Estado requerido. Este é um princípio do direito internacional, por onde tramita um pedido passivo da cooperação jurídica. Carta rogatória. O Código de Processo Civil brasileiro, no artigo 210,
determina que, na ausência de tratado que disponha de modo diverso, as cartas rogatórias devem tramitar por via diplomática.